a manipulação. Vivemos num mundo cada vez mais consumista, onde tudo parece descartável. O tempo dedicado a ver televisão, a aceder à internet, a ler revistas, jornais, preenche grande parte do dia das pessoas, principalmente aquelas que vivem nas cidades mais desenvolvidas industrialmente e que têm maior acesso à informação. Tudo o que se passa à nossa volta é-nos dado a conhecer pelos média, e muitas vezes uma notícia irrelevante é transformada em acontecimento. Este fenômeno gera uma grande promoção à volta do assunto, o que faz aumentar as audiências e o lucro. Para além disso, tem também o poder de destruir, resultando então, numa grande percentagem de cidadãos mal informados, intoxicados por meias-verdades e que criam opiniões manipuladas. Por isso, os média são considerados o quarto poder, para além dos três que já conhecemos: legislativo, judicial e executivo. A publicidade é um meio de comunicação de caráter persuasivo que divulga produtos e serviços e visa defender interesses econômicos de indústrias, empresas e outras entidades. O principal objetivo é fazer chegar a mensagem ao público-alvo e convencê-lo do que deve consumir, escolher ou comprar. Para tal, há um uso eficiente da imagem e do som, e é escolhido um discurso cuidado que apresenta apenas as qualidades e nada de defeitos do produto em questão. Um bom exemplo seria então, a tal embalagem de bolachas que tem estampada uma imagem do produto com um aspecto delicioso, perfeito e totalmente irresistível, ao ponto de ficarmos com água na boca, e quando abrimos o pacote e vemos um pedaço de, digamos, bolacha, que mais parece um pão mofado, todo destruído, e quando provamos apercebemo-nos que até o gosto não é assim tão agradável. Para além disso, existe também o uso das emoções, onde os conteúdos publicitários são dirigidos diretamente aos valores e desejos ocultos do espectador, impedindo assim a sua capacidade de raciocínio. Temos, então, uma outra parte da publicidade, não comercial, mais informativa, que visa despertar consciências com o único objetivo de proporcionar aos espectadores um momento de reflexão sobre o que se passa no mundo, geralmente, sobre os problemas genéricos da sociedade. A publicidade procura despertar em nós necessidades que não passam pela razão, mas que se dirigem diretamente para as emoções, o que, por sua vez, poderá influenciar o prestígio do produto em questão. Se conclui que é natural que nesta sociedade consumista a publicidade tenha vindo a ter grande presença nos nossos dias, é importante que as pessoas tenham cultura para não se deixarem influenciar por isso e pensarem por si próprias. A finalidade das televisões não é a educação ou melhoria das pessoas, mas apenas o lucro. Aquilo que oferecem às pessoas não é o que é melhor para a sua educação, mas apenas aquilo que as seduz e as mantém presas aos ecrãs de televisão, fazendo desta forma subir as audiências. A receita que utilizam é sempre a mesma: sexo, violência, sensacionalismo, etc. Uma receita que cansa, por isso mesmo obriga-as a um reforço contínuo das suas doses diárias: mais sexo, mais violência, mais sensacionalismo. Com o aumento do número de canais de televisão, cresceu também o número de pessoas medíocres ou gente sem escrúpulos ligadas à produção de programas televisivos. Gente que, apesar da sua enorme influência social, trabalha na mais completa impunidade e sem qualquer controlo democrático. As pessoas mais vulneráveis a esta influência nefasta da televisão são as que possuem um nível de formação e maturidade insuficiente para estabelecerem uma distinção entre a ficção e a realidade.
meios de comunicação tornaram-se hoje palcos privilegiados da disputada política. Acontece que os políticos não estão agora sós, mas confrontam-se agora também com correntes de interesses organizadas que, atuando através dos jornalistas e outros agentes, procurando apresentar uma dada opinião como a vontade da população. A única forma dos cidadãos evitarem cair nestes processos de manipulação é tornarem-se mais vigilantes em relação às instituições democráticas e aos órgãos de informação, adotando uma atitude de permanente reflexão crítica sobre a informação que lhes é fornecida. Não há outra saída. A manipulação tem como principal objetivo uma prática abusiva do discurso na medida em que obriga o receptor a aderir a uma determinada mensagem que o emissor pretende impor. Por outro lado, a persuasão é a prática do discurso que tem como principal objetivo a livre adesão do auditório. O grande cientista Albert Einstein fez esta severa advertência: a força desencadeada pelo átomo transformou tudo menos nossa forma de pensar. Por isso caminhamos para uma catástrofe sem igual. Que forma de pensar deveríamos ter mudado para evitar esta hecatombe? Sem dúvida, Einstein se referia ao estilo de pensar objetivista, dominador e possessivo que se esgotou com a Primeira Guerra Mundial e não foi substituído por um modo de pensar, sentir e crer mais adequado à nossa realidade humana. Manipular equivale a manejar. De per si, somente os objetos são suscetíveis de manejo. Posso utilizar uma esferográfica para minhas finalidades, guardá-la, trocá-la, descartá-la. Estou no meu direito, porque se trata de um objeto. Manipular é tratar uma pessoa ou grupo de pessoas como se fossem objetos, a fim de dominá-los facilmente. Manipula aquele que quer vencer-nos sem convencer-nos, seduzir-nos para que aceitemos o que nos oferece sem nos dar razões. O manipulador não fala à nossa inteligência, não respeita nossa liberdade, atua astutamente sobre nossos centros de decisão a fim de arrastar-nos a tomar as decisões que favorecem seus propósitos. A manipulação corresponde, em geral, à vontade de dominar pessoas e grupos em algum aspecto da vida e dirigir sua conduta. A manipulação comercial quer converter-nos em clientes, com o simples objetivo de que adquiramos um determinado produto, compremos entradas para certos espetáculos, nos associemos ao clube tal. O manipulador ideólogo pretende modelar o espírito de pessoas e povos a fim de adquirir domínio sobre eles de forma rápida, contundente, massiva e fácil. O meio pelo qual se manipula é a linguagem. A linguagem é o maior dom que o homem possui, mas também, o mais arriscado. É ambivalente, a linguagem pode ser terna ou cruel, amável ou displicente, difusora da verdade ou da mentira. A linguagem oferece possibilidades para, em comum, descobrir a verdade, e proporciona recursos para desviar as coisas e levantar a confusão. Para tal, é fundamental conhecer recursos e manejá-los habilmente, e uma pessoa pouco preparada mas astuta pode dominar facilmente as outras pessoas.